Olá, pessoal. Vamos ver por que o discurso do Lula pode causar uma guerra civil. E fica aí até o final para a gente ver qual é a solução para o Brasil. A solução é essa que eu trago no meu último livro, chamado Ensaio sobre a Pancracia. Vamos ver o discurso dele na ONU, aí, do Lula na ONU, para a gente ver os trechos mais importantes aí. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, a Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Vocês podem ver já nesse início daí, desse pronunciamento, que foi extremamente importante, né, porque foi na ONU, que já começa com uma divisão muito grande com o que está acontecendo no clima aqui do Brasil, principalmente com a ascensão da direita, com o crescimento da direita, tanto com o Bolsonaro, com o Zema, com o Leite lá no Sul. Esse grupo está se fortalecendo muito e a gente teve uma polarização muito grande, como todo mundo viu, nas eleições, nesse período todo, gerando brigas entre famílias, brigas em todo mundo. Qual é o grande problema disso? Ele está falando ali de questão de desigualdade, de combate à desigualdade, à pobreza, que são temas justamente diferentes do que é o interesse da direita, de qual é o caminho buscado pela direita. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada só para ilustrar, antes de eu entrar no cerne do problema e ir na solução, só para ilustrar aqui, olha lá. Muro já, separatistas aplaudem fala de Zema sobre Frente Sul e Sudeste. Essa aqui foi a notícia falando sobre a fala do Zema e que estavam defendendo, junto dele aqui, saiu aqui um grupo de apoio enorme, muita gente apoiando um pedido de separatismo, né? De divisão, claro, para dividir onde o Lula ganhou a maioria nas eleições, né? Principalmente no Nordeste, ali Norte, eles querendo separar do restante, onde o Bolsonaro ganhou, onde a direita teve mais votos. E aí eles estão querendo essa separação. Aí, isso aqui, vocês podem ver aqui, ó lá, separatismo, ó lá, pedindo Sudeste e Sul. Tem também o pessoal que pede Sol do Sul. Aí tem aqui toda
o problema que deu, o desgaste que deu, ali o apoio do Eduardo Leite a essa história do separatismo. O que acontece? Aqui tem um artigo do Wikipedia falando sobre separatismo no Brasil e tudo. E já teve aqui, como vocês podem ver, Bandeira da República Rio-Grandense. A gente já teve movimentos separatistas aqui, São Paulo, no Rio Grande do Sul. A gente já teve no Brasil. Outros também, a gente já teve na Bahia, né? Em Canudos. O que acontece? Aí aqui, o separatismo no Brasil é um projeto da extrema-direita. Aí está associando aqui o Bolsonaro, a direita e a extrema-direita, né? Bem, esse movimento todo que está acontecendo tem um risco, sim, de uma guerra. Porque a gente já viu agora que aconteceu em janeiro, naquela tentativa de golpe que aconteceu, a gente viu que o problema é real. Eu já havia falado sobre esse problema, mas muita gente não estava levando a sério, estava achando que não vai acontecer, que o brasileiro é pacífico. Até então, esses grupos lá, bolsonaristas ali, principalmente, que estavam pedindo o golpe, eles ficaram só nos quartéis pedindo, não tiveram coragem de realmente pegar em arma para tentar. Mas é um risco. E aí, qual é o problema? Existe um problema quanto a isso real de violência, mas existe também uma necessidade das pessoas de realmente seguirem o seu caminho sem que ela precise seguir outro, e que é um problema central da democracia, que a maioria escolhe o representante e a minoria acaba tendo que seguir aquela maioria. Esse é um problema central. O que é importante? Na pancracia, aí eu já entro na questão da solução. A gente acaba dando uma importância maior para a liberdade das pessoas que não têm a representatividade da maioria. E aí elas ficam sendo oprimidas pela maioria. Então, esse problema da direita querendo separar é o mesmo problema dos socialistas, que também querem um modelo que não é o que a maioria quer. E aí eles ficam sem o seu modelo. É o mesmo problema que os anarcocapitalistas, os ANCAPs, querem o seu modelo e ficam sem o seu modelo. Os minarquistas querem o seu modelo e ficam sem. Aí acaba que essa democracia ela tem um modelo consolidado que vai para a maioria ganha e todos os outros não ficam representados. Então ela representa um grupo ali e não representa o restante. Apesar de que no final existem as críticas, por exemplo, de que a gente está numa democracia burguesa e que na verdade está sendo representado sempre ao interesse dos ricos lá, da classe rica. Tem esse problema também. Então como é que a gente resolve isso? Então eu escrevi esse livro, né, chamado Ensaio sobre a Pancracia, e aí tem alguns tópicos aqui que eu queria falar para vocês. Tem esse tópico aqui, né, que eu vou falar em outros vídeos, para esse aqui não ficar longo, que eu só queria dar uma pequena introdução. Aí aqui sobre a introdução, né, que é justamente isso que eu estou falando, que a ideia é buscar uma autodeterminação dos grupos e um pluralismo maior, onde todas as pessoas possam ter a sua representação. E aí está a importância da liberdade individual das pessoas. Então, a gente, nesse sistema de pancracia, o que a gente permite? A gente permite um Estado em que o Estado central, seja o Brasil, por exemplo, né, seja o Estado central, seja uma federação de verdade, onde a gente tem forças armadas unificadas e um tribunal unificado como um tribunal federal de representantes de todos os Estados-membros. Esse tribunal e as Forças Armadas atuam para evitar os excessos, e as Forças Armadas atuam também para evitar
para combater em guerras internacionais, caso o país seja atacado, e para evitar a secessão, a guerra civil interna e abusos, né? Com isso, a gente tem a condição em que os vários grupos regionais, vários grupos de várias regiões vão poder ter, não é uma independência completa, mas é uma independência política, apesar de estar dentro de uma federação que tem um grupo um modelo de unificação onde as forças armadas são as mesmas. E aí, o que acontece? A gente pode ter um grupo, uma polis, né, como as polis gregas, né, independente, só que não é exatamente como as polis gregas, porque tem uma federação. Então, a gente tem um grupo, um Estado semi-independente, por exemplo, socialista. Para quem quiser ser socialista, vai para esse Estado. A gente tem um que é minarquista. Quem quer minarquia, fica nesse Estado, né? Quem quer uma social-democracia, quem quer manter o modelo atual brasileiro de democracia burguesa social, se mantém nesse Estado. E aí a gente pode ter uma concorrência de vários semi-estados ali que vão ser semi-independentes, que eles vão ter independência política para se governar. Um Estado socialista vai poder implementar as políticas socialistas, um Estado minarquista vai poder implementar o Estado mínimo, e a gente pode ter variedade, e com isso, no final das contas, as pessoas ganham porque elas vão ter sua liberdade respeitada e, ao mesmo tempo, elas vão ter também possibilidade de ver qual vai ser o Estado que vai sair melhor. Porque hoje a gente tem uma discussão política de que o meu modelo é melhor, o Bolsonaro diz que com o Guedes lá vai dizer que é o Estado mínimo, né, o neoliberalismo e tal, o Lula vai falar que é uma forma de social-democracia, Ciro Gomes vai falar outra coisa, e no final das contas a gente não sabe, porque não tem uma concorrência. Se a gente tiver vários estados concorrendo, a gente vai ver qual que realmente vai sair melhor, qual vai sair pior. A gente pode ter um de comunismo empresarial de mercado, que é muito interessante, ler um livro sobre isso também, que é muito, muito interessante essa proposta. Também é um livro meu. E aí, no final, a gente tem também o Estado misto, que eu vou explicar em outros vídeos aí para vocês, para esse aqui não ficar muito longo, mas o Estado misto resolve alguns problemas por exemplo, em regiões que não tem como se separar, porque uma coisa é você ter um lugar vazio e vai um monte de gente para lá. Outra coisa, quase que como Israel fez lá, os judeus foram para lá não era vazio, mas um exemplo, né? E tem um lugar e vai todo mundo migrando para lá e forma um Estado. Isso é uma coisa. Outra coisa é onde existem já regiões com alta densidade populacional consolidada. Como é que a gente faz? Aí tem a proposta do Estado misto. Então leiam esse livro aí para vocês saberem mais. Se inscreva aí no canal para vocês acompanharem. Eu vou falar um pouco mais sobre essa proposta aí para vocês entenderem mais sobre como é que funciona a pancracia. E até a próxima aí.